Oi, gente, Camila falando e eu prometo que genética está chegando ao fim. Foco, gente, foco. Lembrando, sempre lembro isso. Caso você não tenha assistido às aulas anteriores, por favor, volta, assiste. A maioria dos conceitos que eu vou tratar aqui eu já apresentei, enunciado de primeira, segunda letra, hidrograma, enfim. Essas coisas todas que você precisa ter uma base para poder entender as características das doenças genéticas, como que elas se manifestam, o mecanismo, esse tipo de coisa, tá bom? Então, o que são essas tais doenças genéticas? Elas são qualquer forma de patologia que está relacionada a uma expressão de um gene contido no nosso DNA, mas que essa expressão ela não ocorre da maneira padrão, digamos. Então, a maioria das pessoas, ou enfim, as ditas normais, não tem o padrão que uma pessoa afetada por uma determinada doença genética tem. Então, é uma questão mesmo do DNA dela. As mais abordadas no vestibular: hemofilia, daltonismo, síndromes cromossômicas, as diversas, anemia falciforme, distrofia muscular de Duchenne e o albinismo. Atualmente, as doenças genéticas elas são classificadas em 3 tipos: as monogenéticas, as poligênicas e as cromossômicas. As monogenéticas, ou as mendelianas, né, que seguem todas aquelas previsões do Mendel, é quando apenas um dos genes do indivíduo é modificado e, na maioria delas, elas são hereditárias, ou seja, os pais passam para os filhos. Então, é uma alteração que você tem em um gene seu, seja de deleção, seja de inserção, seja de translocação, e eu vou falar desses conceitos aqui, mas entenda que é uma alteração, né? Uma coisa que não normalmente aconteceria, e que os pais, eventualmente, passam para os filhos. As poligênicas, elas não são somente condicionadas por algo que está no teu DNA, então elas são multifatoriais, né? Poligênicas. Então, elas podem estar relacionadas à alteração de 2 ou mais, né, genes, e também tem aí interferência ambiental condicionando para que essa doença ela seja manifestada no indivíduo. E aqui eu tenho um caso clássico de epigenética, né, que é o neolamarquismo, o ambiente influenciando aí na expressão fenotípica dos indivíduos. Além de que ela também tem o fator genético. As cromossômicas é quando um cromossomo inteiro sofre alteração, seja de tamanho ou até números totais. E aí eu vou trazer também exemplos de quando isso acontece. Eu vou tratar aqui de alguns conceitos que vão ser muito importantes para quando a gente entrar nas doenças de fato. O primeiro deles é o conceito de hereditariedade, que eu estava falando já aqui, quando eu estava tratando de monogênica, de poligênica e até de cromossômica. Todas as 3 estão relacionadas à transmissão de pai para filho. Então, na espécie humana, os indivíduos eles apresentam 46 cromossomos. Dentre esses 46, ele vai ter 2 que são sexuais. Mas aí, aqui, eu geralmente represento dessa forma. 46, que é o total, vírgula, ele tem, dentre esses 46, 2 que são do tipo XX, 2 que são sexuais, e os outros 44 são autossômicos. Aqui é a representação do que seria uma mulher, né, um sexo feminino, e aqui o homem, que a diferença é o X no lugar de um segundo, é o Y, desculpa, no lugar de um segundo X, como ocorre com as mulheres. E aí, no caso aqui, é o quadro do que é normal, digamos assim, do que é uma pessoa sem nenhuma patologia, nenhuma anomalia ou algo do tipo. A espécie humana, ela é diploide, ela é 2N. E os nossos cromossomos, eu acho que vocês lembram da aula de determinação sexual, eles estão em pares. Eu mostrei para vocês o cariótipo da espécie humana lá nessa aula. E aí, você via nesta aula que os nossos cromossomos eles estavam lá sempre 2 a 2. E um desses cromossomos ele veio do seu pai e o outro cromossomo ele veio da sua mãe. Eles são cromossomos homólogos, eles são cromossomos que têm tanto losses compatíveis quanto genes compatíveis. Mas aí é aquela questão, se você recebeu do seu pai um gene azão, da sua mãe um gene azinho, a expressão da característica vai ser diferente se você tivesse recebido azinho dos dois. Então, isso que também justifica o porquê os filhos são diferentes dos pais, eventualmente diferentes dos pais, ou até mesmo têm características similares. E a hereditariedade é esta capacidade de receber e passar informações que estão contidas no teu DNA
através da reprodução, né? Porque a reprodução, a fecundação em si, todo aquele processo de geração do zigoto é uma mistura dos genes do seu pai e do gene da sua mãe. Ambos produzem gametas haploides, os gametas que são N, tanto o ovócito primário quanto o espermatozoide, eles são N. E eles se juntam nesse processo para formar um gameta que é 2N. Então, você vai ter ali um gene, ali, por exemplo, se uma característica for condicionada por um par, né? Ali falando de primeira lei de Mendel, para ser simples. E for, por exemplo, azão-azinho, que é o heterozigoto, né? Você pode ter recebido o azão do seu pai e o azinho da sua mãe, já que cada um deles, nos seus gametas, só vai ter um dos fatores, do par de fatores, para cada gene. E os tipos de herança, né? Eu tenho esses três, basicamente. A herança que está ligada ao sexo, e por ligada você entende que ela está relacionada ao cromossomo X. Por quê? Porque todos temos cromossomo X. É um cromossomo sexual que todos temos. Então, ela é ligada ao sexo. Então, é uma doença que está determinada aí por uma alteração, enfim, mutação, alguma coisa do tipo que aconteceu, em um gene que está em uma região que não é homóloga ao Y. Porque a gente sabe que X e Y são pseudo-homólogos. Eles têm aí uma região de pequena mais compatibilidade. E essas doenças, essas síndromes, enfim, elas são manifestadas por genes que não estão nessa região de compatibilidade. Então, tanto homens quanto mulheres podem manifestar, mas em alguns casos os homens podem ser mais afetados, e aí eu vou tratar disso mais adiante. A herança limitada ao sexo, a holândrica, que um super bizu que eu dou para vocês, que quando vestibular, geralmente os tradicionais, usam esse termo holândrica, lembra a holândrica de homem. Por quê? Porque essas heranças, elas estão relacionadas a problemas aí no cromossomo Y, e só os homens têm. Então, por exemplo, aqui que ele deu, eu coloquei nas duas últimas um exemplo já de doença. Esse tipo de herança é observado na hipertricose, que é caracterizado pela presença exacerbada de pelos nas orelhas. Então, aí o pai que tem hipertricose pode passar a hipertricose para o filho. E vai passar, né? Porque o cromossomo Y que o filho recebe vem do pai. E a herança que é influenciada pelo sexo. Como que isso acontece? Essa herança ela é manifestada por genes que são autossômicos. Ou seja, eles não estão no par sexual, mas que eles podem ser expressos em ambos os sexos, claro, mas que eles podem se comportar de maneiras diferentes aí no homem e na mulher. E por que isso acontece, Camila? Bom, gente, é fácil de entender que a biologia, né, de ambos os sexos é diferente. O homem ele tem uma maior quantidade, por exemplo, de testosterona circulante no sangue dele, que a mulher não tem, né? A mulher tem menos testosterona, mas ela tem testosterona. E isso pode influenciar a manifestação de um gene que os dois têm o mesmo. Então, é esse tipo de situação que promove essa manifestação diferenciada. Aqui eu trouxe um exemplo que é a calvície. A calvície ela é condicionada por um gene que é autossômico e que se comporta como dominante em indivíduos do sexo masculino, ou seja, se é dominante dos indivíduos do sexo masculino, é mais fácil o homem ter. Por quê? Eu vou chamar o gene da calvície de desão. Para ele ser dominante, ele pode ser desão-desão e desão-desinho. Mas para ele ser recessivo, ele só pode ser desinho-desinho. Lembrando que esse aqui aparece 2 vezes. Então, só tem uma chance dentre 4 da mulher ser calva, já que na mulher essa doença ela se manifesta de uma forma recessiva, e 3 chances de um homem ser calvo. Então, eu tenho aí uma herança influenciada pelo sexo. E as mutações que podem ser de 2 tipos. As mutações gênicas, né, que estão relacionadas a alguns nucleotídeos, algumas bases, a trechos do DNA, e as cromossômicas, que pode ser um cromossomo inteiro que está duplicado ou faltando. E aí a gente tem aquelas síndromes. Eu falei de algumas quando eu falei de determinação sexual, mas uma muito conhecida é a síndrome de Down, né? Que eu tenho uma trissomia porque eu tenho 3 cromossomos no que deveria ser o par 21. E quando todos os cromossomos são duplicados ou excluídos,
eu tenho um quadro de euploidia. Isso é compatível com a vida? Na espécie humana e na maioria das espécies animais não são. O que isso significa? Significa que, por exemplo, esse indivíduo que tem pais 2N vai nascer 4N. Isso é incompatível com a vida na maioria das espécies, mas nas plantas não. Podem ter plantas que a geração parental é 2N e a prole, né, a F1, é 4N e é super compatível com a vida. E isso são alterações na euploidia, porque mudou de ploidia. E a neuploidia é quando essa alteração atinge um cromossomo, que ou é duplicado ou falta. No caso da síndrome de Down, é uma neuploidia, que é uma trissomia, né? Que é um cromossomo a mais. Na espécie humana, os cromossomos se encontram em pares. Essa informação até já havia citado aqui para vocês. Um vem da mãe, o outro vem do pai. E eles ficam organizadinhos para a gente naquele cariótipo. E é bem fácil de ver que você percebe que eles, mesmo sendo homólogos, eles são diferentes, porque eles têm ali genes diferentes, mesmo que correspondendo, não é nem genes diferentes, mas alelos diferentes para o mesmo gene. E uma mutação, ela pode ser tanto autossômica, né, e não estar nos cromossomos sexuais, ou seja, ou sexual, que está nos cromossomos sexuais. Entramos agora nas doenças genéticas. E a primeira delas, desculpa, gente, essa alegria para falar de doença, né? Nossa, que triste. Camila, péssimo, péssima, péssima. A primeira e uma das mais famosas e que eu não falei, acredito, nas aulas ainda de genética, é a hemofilia. E aqui eu trouxe essa representação para mostrar para vocês. Vamos direto para o quadro B. O que eu tenho aqui? Um homem normal, ou seja, a hemofilia é ligada ao X, então é uma herança ligada ao sexo. Então, esse homem aqui, ele é XHzão, por exemplo. Vamos chamar o gene de Hzão. Então, ele é normal, é uma herança recessiva, tá? Então, ele é normal. Eu mudei, eu passei. Ele é normal. E eu tenho uma mulher aqui que é XHzão, XHzinho, então ela é portadora, ela porta o gene da hemofilia. E aí eu tenho os filhos que eles dois podem ter, um filho afetado, e para esse filho ser afetado, basta ele receber o X afetado da mãe, e eles podem eventualmente também ter filhas portadoras. Do mesmo modo, pode acontecer eventuais casos em que o pai seja afetado e aí ele tenha filhos, no caso, ele vai ter obrigatoriamente filhos não afetados, porque como ele passa para os filhos o Y, essa doença não é holândrica, não tem nada a ver com o que tem no Y. Então, ele só vai passar a doença, pelo menos o gene que manifestaria a doença, caso tivesse, no caso das mulheres, ela recebesse também da mãe o gene afetado, então ele torna as filhas dele portadoras. Relembrando, é uma doença recessiva ligada ao sexo. O daltonismo, eu já havia falado para vocês nas aulas anteriores. É a mesma situação. Eu tenho aqui que para a mulher ser normal, ela pode ser XDzão, outra herança ligada ao sexo, traço recessivo. E para ela ser daltônica, ela tem que ser recessiva nos dois X. Mas o homem não. Ou ele é normal ou ele é daltônico. Porque, gente, eu não vou rir mais, desculpa. Eu tô rindo da beleza da genética, não é da situação. Porque se ele tiver um Dzinho, ele já é afetado. Mesma situação da hemofilia. Eu não tô falando sintomatologia dessas doenças para vocês, porque eu não acho relevante em nível de vestibular, falando de vestibular, mas a hemofilia, ela é uma doença no sangue, né? E a pessoa que a tem, ela tem problemas de coagulação sanguínea. O daltonismo, acredito que a maioria de vocês saiba, que é a questão de não conseguir distinguir como nós a manifestação das cores. E aí aqui eu achei esse mapa mental no Pinterest, super interessante. Dou todos os créditos a quem fez, caso soubesse. Lá não tinha nenhuma coisa do tipo. E eu tenho aqui as anomalias cromossômicas. Então, essas anomalias, elas podem ser numéricas ou estruturais. No caso delas serem numéricas, elas são aneuploidias, como eu falei para vocês. O problema ali está no número de cromossomos.
E por que que esses problemas acontecem? Devido a uma não disjunção dos cromossomos. Então, eu estou ali formando o meu gameta na minha meiose e eu posso, durante a anáfase, na separação, né, tá dizendo que erros na anáfase, não separar direito. Então, uma célula ficar com 2 cromossomos e a outra ficar com nenhum. Ele passa automaticamente, gente, desculpa. E isso pode ter ligação com a idade da mãe, né? Mulheres com idade avançada, elas têm tendência a produzir aí gametas em que ocorra esse tipo de situação. E são estruturais quando um problema na estrutura do cromossomo. E aí ele tem genes deletados, ou ele tem genes duplicados, ele tem genes ali que estão invertidos, ou mesmo há uma translocação nele. Eu tô falando gene, gente, mas é cromossomo. Ou um cromossomo é deletado, ou ele é duplicado, ou ele é invertido, então ele não é pareado direito com o cromossomo homólogo dele. E translocação, que é quando os cromossomos eles trocam pedaços, tá? Aqui os cromossomos duplicadinhos, e aí, ó, essa região aqui, que eles meio que se abraçaram, vai ter uma troca entre os pedaços, e isso pode causar problemas. E aí que eu falo, né? Deleção, o cromossomo perde um pedaço, no caso, um pedaço dos seus genes. Geralmente na meiose. Inversão, eu tenho esse giro. Então, é como se ele fosse parear de cabeça para baixo com o outro. Translocação, eu tenho perda de pedaços entre os cromossomos não homólogos. E a duplicação é quando acontece genes duplicados. E aí, no caso, a pessoa vai ter um fenótipo potencializado e também erros na meiose. A maioria deles estão relacionados a realmente erros na meiose, na formação dos gametas. E aí eu tenho aqui as monossomias, que é uma condição em que a pessoa tem um cromossomo a menos em algum par. E aí ela vai ter 45 cromossomos totais. As trissomias, ela vai ter algum dos pares com 3 cromossomos. E aí vai ter 47 totais. Um exemplo disso, né, na verdade, 3 exemplos disso são essas 3 síndromes aqui. Down, Patau e Edwards. Down, a trissomia, o par afetado, né, o par que tem 3 cromossomos é o 21. Em Patau, o par que tem 3 é o 13. E em Edwards, o par que tem 13 é o 18. Eu lembro, gente, tem um bizu horrível, mas eu vou falar para vocês. Patau, T de 13. Edwards, D de 18. Desculpa, eu tive que falar. E aí, no caso de sintomatologia, ela até citou aqui, eu não sou muito fã de falar, porque eu realmente não acredito que os vestibulares vão entrar nesse mérito. Essas aqui são anomalias cromossômicas sexuais, e eu falei para vocês. Klinefelter, no caso, ó, a alteração aqui é no X, ele vai ter 2. Tanner não vai ter 1. Duplo Y vai ter 2Y, e o triplo X vai ter 2x, no caso, 2 corpúsculos de Bar, tá, gente? Porque quando a pessoa tem 2x, no caso, a mulher ou o triplo X, um é o cromossomo lá normal e o outro é um corpúsculo de Bar. Isso é informação importante também. Aí, por isso, as mulheres com Tanner, ela tem um corpúsculo de Bar ausente, ela só tem o cromossomo X. Outra doença genética, que eu acho que também não falei para vocês, é a anemia falciforme. E aqui eu trouxe um esquema genético, porque ela tem uma coisinha diferenciada. Ela tem um gene A, que é afetado, é um par de fatores também, tá? Então, tem um gene A que é afetado, ou, desculpa, um gene A que é normal, e um gene S, que é o gene aí alterado. Então, essa criancinha aqui, ela é normal, porque ela é AA. Mas o irmão dela é AS, então ele tem o traço falciforme, o traço falcêmico ou o traço ciclêmico, porque essa doença também é chamada de ciclemia. Então, metade das células dele são das hemácias dele, desculpa, não é células, é as hemácias. São desse jeito, parece uma foice. A gente passou de novo. Parece uma foice. E a outra metade é como a hemácia deveria ser redondinha. E aí o outro irmão também tem um traço falcêmico, e aí um filho tem o SS, que é a maioria das células dele são assim. E aí ele tem uma sintomatologia assim bem grave. Esse tipo de situação acontece quando o pai é portador, é um gene autossômico, então ele não necessariamente está doente, e a mãe também é portadora. Ambos aí tendo o traço falcêmico. E aí, eu tenho uma distrofia muscular de Duchenne, né, que o Enem já cobrou também. Que essa distrofia, como é que ela é manifestada? Eu tenho aqui
eu só achei esse quadro representativo, tá em inglês, mas eu traduzo aqui para vocês. Eu tenho uma garota que não é afetada, então eu tenho o X, ela é ligada ao sexo, essa doença. Então o X dela, os dois são normais. E eu tenho uma garota, uma carrier, que é uma portadora. No caso, ela porta o gene para o Duchenne, mas ela não manifesta a doença. E aqui eu tenho um boy não afetado e um boy, um garoto não afetado e um garoto afetado, que para ele ser afetado, ele só precisa ter um Dzinho. Então, novamente, assim como daltonismo e assim como hemofilia, é uma doença ligada, uma herança ligada ao sexo de traço recessivo. O heredograma do albinismo. Quando eu falei de albinismo, eu falei também desse heredograma. Outra doença recessiva, tá? Aqui esse indivíduo é azinho, esse aqui também é azinho. E aí, como é que eu sei que ele é azinho? Não só porque eu sei que o albinismo ele é de traço recessivo, mas porque um indivíduo diferente que tem filhos normais é porque essa doença ela é recessiva. Caso fosse dominante, os filhos seriam afetados de alguma forma, ou pelo menos alguns. E aqui também você consegue observar isso, né? Aí o que eu posso concluir daqui? Que esse indivíduo aqui é azinho, ou seja, ele porta o gene, e esse aqui também. E aí, no caso, como eles são heterozigotos, eles conseguem aí gerar um filho com essa característica, né? Com essa manifestação. Foi isso, pessoal. Tentei sintetizar ao máximo, trouxe aqui as principais. Na aula de exercício, a gente vai discutir um pouco mais de alguma delas que já foi cobrado pelo vestibular, pelo Enem, principalmente. Muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau, tchau!